E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos, um título que eu dei à mensagem, Mensagem de Deus para hoje. E eu gostaria de contar uma ilustração. Certa feita, uma pessoa procura o pastor da sua igreja, entristecido e até um pouco dizendo que Deus não falava com ele. E aí o pastor, dentro daquele comportamento pastoral, foi induzindo o cidadão ali, e fizeram então a leitura daquela porção bíblica referente àquele dia, e fizeram a aplicação daquele texto. E aí a pessoa foi entender que Deus falou com muita propriedade dentro daquele contexto bíblico. E às vezes nós nos encontramos nessa mesma situação, meus queridos irmãos. Às vezes nós nos encontramos num terreno árido, porque alguma coisa está acontecendo na nossa vida e nós não percebemos o quanto Deus está se revelando a nós. Nós achamos, de repente, que Deus precisa falar, que nem falou com Moisés lá, né, no monte, trovão e tal, e aquela coisa, meu servo. E às vezes às vezes não, com certeza Deus se pronuncia de muitas maneiras, e a leitura da palavra de Deus, a efetivação desse contato com a palavra de Deus e a oração, Deus se revela e Deus mostra com clareza muitas coisas. Gostaria de ler com os irmãos na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o 25, para que nós aqui encontrássemos algumas situações que nós devemos realizar. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nós percebemos aqui, nesse contexto que nós lemos aqui, 4 deveres que nós devemos observar. O verso 21 vai nos orientando: devo despojar-me de tudo aquilo que possa criar obstáculo. Muitas vezes queremos entender a Bíblia, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E a Bíblia não é um livro simples. Ele é um livro onde nós encontramos soluções para todos os problemas. Eu até fiz questão de colocar aqui o título da mensagem, Mensagem de Deus para hoje. E esses dias atrás nós falamos aqui numa mensagem que um certo cidadão dizia que ele trabalhava lá no jornal e ele falava que o jornal de amanhã estava aqui na Bíblia. E hoje nós trazemos que a mensagem de Deus para hoje está aqui na Bíblia. Não mudou. Então, diante dessa afirmativa, as Escrituras são claras, evidentes e
nós encontramos aqui soluções para todos os problemas, mas devemos ter uma condição para que isso ocorra. Despojarmos de tudo aquilo que possa criar obstáculo para nós entendermos a razão pela qual muitas pessoas não leem a Bíblia, mas não dão o crédito devido, por estarem numa situação em que o Espírito de Deus não fala aos corações, porque estão cheios de obstáculos, como a própria Bíblia relata. Vamos ler a Bíblia como um livro qualquer, pensando em ter a interpretação desejada. E não é desta maneira. Então devemos ter esse cuidado. Para que nós possamos entender e fazer o propósito para o qual o apóstolo Tiago escreveu esta carta, para que a igreja, agora iniciando, tomasse esse devido cuidado. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu vejo que às vezes pessoas leem, tentam entender e buscam, mas não conseguem porque não se esvaziam da natureza pecaminosa. Queremos criar duas situações: permanecermos na mesma condição que estamos e queremos os privilégios que a Bíblia preconiza. Então, devemos despojar-nos totalmente das situações que nos impedem, para que possamos desfrutar dos benefícios de Deus. E eu gostaria de citar aqui algumas coisas que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Ali no Evangelho de São João, capítulo 15, ele vai fazendo vai falando alguns benefícios que nós poderíamos desfrutar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E ele vai fazendo as aplicações até o verso 8. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí nós retornamos para aquela primeira fala. Se nós não estivermos com os nossos corações, com a nossa vida, se nós não tivermos despojado tudo aquilo que tem sido obstáculo, nós não receberemos os privilégios de Deus. Para desfrutar dos benefícios de Deus, precisamos nos despojar de toda os obstáculos que a vida tem, ou que nós temos criado. Muitas vezes nós é que criamos os obstáculos, e aí impedimos o agir de Deus em nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 8 diz lá: despojas também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Às vezes, e com certeza acontece muito, a nossa boca fala tanta coisa que impede o agir de Deus na nossa vida. A boca, os procedimentos. Uma outra situação que eu vejo aqui, que eu enumerei em 4, primeiro nós temos que despojar de tudo aquilo que possa criar obstáculo. Outra situação, devemos receber a palavra de Deus com mansidão. Afirma receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Fazer aquilo que a palavra de Deus ordena sem contestar,
sem criar. Às vezes a pessoa... Eu já conheci pessoas que estudaram, pessoas altamente informadas na palavra de Deus, mas ela tinha... parece que ela gostava de ter aquele conhecimento para contestar, para, na escola dominical, fazer perguntas capciosas e ter volume de assuntos. Então, pessoas que conhecem da Bíblia, mas não vivem o que ela realmente quer dizer, o que ela mesma quer que as pessoas entendam. Conhecer a Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação do mundo, das coisas impuras, e partindo então para uma nova vida. Fazer então o que manda sem contestar, sem rebelar-se. E por que isso? Porque se nós formos encontrar, todos os nossos erros e pecados estão aqui, não é verdade? Tudo está aqui. A partir do momento que nós lemos e entendemos, nós deixamos de praticar aquela semente jogada na boa terra. Agora, quando pisa no nosso calo, aí nós contestamos. E aqui que está o mistério. É nós termos o nosso calo sentido e trocar de procedimento, trocar de vida. Essa é a essência da palavra de Deus. Encontrar aqui a solução para os nossos dilemas e para os nossos pecados. Pessoas que só querem a bênção, né? Então, só lê aqueles textos onde que está prometendo coisas boas. Quando fala que ele se arrependa, deixa seu pecado, aí fica complicado. Para nós vivermos o Evangelho pleno, aí a partir do momento que nós vivemos o Evangelho pleno, nós começamos a receber as bênçãos de Deus. A palavra de Deus é o instrumento do Espírito Santo para transformar as nossas vidas. Não é verdade? É lendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus, então, vai nos dando o entendimento necessário para isso. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus e no poder da palavra de Deus. Nós temos evidenciado isso com muita clareza. Os irmãos sabem, nós fazemos ali o trabalho da capelania prisional batista, e ali as pessoas teve pessoas ali, ou tem pessoas ali que iniciaram o curso que nós fizemos ali. São 13 lições de salvação, simplesmente talvez para passar o tempo, ou para ter as suas penas remidas. Mas não sabem eles que eles leram praticamente toda a Bíblia para responder as 13 lições. E com certeza o Espírito de Deus, para aquelas pessoas que deixaram a ação do Espírito de Deus agir, tiveram as suas vidas transformadas e modificadas. Tanto é prova que nós temos ali 5 pessoas que saíram da prisão e estão numa vida normal, vivendo a vida porque entenderam o plano de Deus. Talvez inicialmente fizeram aqueles estudos com um intuito, mas Deus tinha outro intuito nos seus corações. Leram a palavra, entenderam e o Espírito de Deus agiu e tiveram as suas vidas transformadas. Jesus fala na parábola do semeador, né? Lá em Mateus 3 até o 18, que a palavra foi semeada. Uns caiu em alguns lugares onde havia boa terra,
É o caso desses 5. Outros caíram em outros lugares que cresceu até uma altura, foram sufocados, ou talvez não tinha a terra suficiente. Mas a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E nós temos visto e evidenciado a grandeza da palavra de Deus ser ministrada nos corações. O louvor, nós temos o cuidado de sempre mandar um louvor condigente com a mensagem, procurando sempre um louvor avulso, mais moderno, e um que fala da palavra de Deus, que é o do cantor cristão. Então tudo isso tem mexido nos corações daqueles homens, que muitos estavam desesperançosos, envolvidos até no crime, mas Deus tem agido nos seus corações. Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 13. E o que é o selo? É a garantia. Hoje a gente não encontra tanto selo, mas antigamente quase todos os produtos eram selados. Eu me lembro que tinha uns móveis antigos lá em casa, cheio de selo atrás, que tinha sido aprovado, selado. O selo é uma garantia, o selo é algo que hoje tem a marca da CIP, né? Em alguns produtos tem o selo, o carimbo. Então, veja só como é grandioso a palavra de Deus. Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, você está selado, porque você creu. Então, nós temos a nossa marca. E é tão interessante essa marca, meus queridos irmãos, que nós, aqui nesse mundo em que nós vivemos, graças a Deus, às vezes nós não damos o devido crédito, como na dimensão espiritual isso tem um valor. Certa feita, eu ouvi um testemunho de um artista que se converteu, e ele dizia que ele era... ele foi até guia espiritual de uma pessoa muito famosa aí nos meios da comunicação. Ele era o líder espiritual desse cidadão. E ele tinha um comprometimento muito grande com Satanás. E contava ele que estava numa dedicação a Satanás no cemitério do Morumbi, em São Paulo. E lá ele se alimentava de coisas do cadáver lá. E estava ele nessa dedicação por não sei quantos dias lá. E no último dia, ele estava lá, prestes a encerrar aquela dedicatória a Satanás. Chega um cortejo fúnebre. E ele então pensou e disse pro diabo lá, esse vai ser o último defunto que eu vou mexer. Aí o diabo diz, não, esse você não pode mexer. Mas como? Por que eu não posso mexer? Não, esse não pode mexer. Aí ele foi descobrir que era de um crente. O selo, até depois da morte, tem validade, meus irmãos. Então, a gente observa que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, há uma tremenda enunciado no hemisfério espiritual, meus irmãos. É algo tremendo. Então você que está aí, você que está na sua casa, que já tem o selo de Jesus Cristo, considere-se um vitorioso, considere-se alguém superior, porque mesmo depois da morte, ninguém vai mexer em você, porque você já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. O terceiro dever que nós temos que cumprir é praticar a palavra.
verso 22, diz para nós lá: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E hoje nós temos visto muita gente procurando discursos bons de ouvir, né? Ninguém mais quer ouvir a palavra. Se arrependa, deixe o seu pecado. Não, hoje se você vir aceitar Jesus Cristo, você já vai abrir empresa, já vai ser milionário. Tal da prosperidade. Sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornar a palavra ação em sua vida. Então, em resumo, praticar o que a palavra nos revela. E a palavra de Deus, muitas das vezes, o próprio Senhor Jesus, ele, se a gente observar com clareza mesmo, às vezes tem pessoas que olhando, observando aquilo ali, vai fazer que nem o moço rico. Não é verdade? O moço rico chegou todo entusiasmado ali. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, que bom, então beleza. Então agora você vai lá, vende tudo, dê aos pobres e me siga. Aí acabou, nunca mais eu ouvi falar na Bíblia do rapaz. E às vezes nós temos que viver, dar evidências da nossa condição. Verso 23 e 24, vai falando que em olhar no espelho e ver-se exatamente sem máscara. Como nós somos, feio ou bonito, exatamente. Então o contraste do Evangelho é exatamente isso. É encarar a coisa como ela é, sem subterfúgio nenhum. Porque hoje, se nós tirarmos uma foto e nós tivermos aquele Photoshop, nós ficamos bonitos, ficamos lindos, não é verdade? Mas a palavra de Deus aqui está falando é natural, como nós somos. Encarar como ela é. Sem retoque, sem maquiagem, sem máscara. Assim é a palavra de Deus. Quem busca mostra o verdadeiro eu. Porque o objetivo da palavra de Deus é exatamente nos contrastar com a vida que nós tínhamos, fazer o choque, para que haja então a transformação de vida, para que haja a ação do Espírito de Deus, para então nós sermos selados. Porque Deus não vai selar ninguém enganado, não é verdade? Deus é justiça. Para que a gente possa ser declarado como filho de Deus realmente. O profeta Ezequiel, naquele momento lá que ele estava escrevendo ao povo, que era um povo que estava sendo cativo, e pelo pecado e tantas coisas que ocorrendo, mas ele precisava de dar um ânimo para o povo lá. E lá no capítulo 11, no verso 19, lá, o verso 11 vai falando: e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e trarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que ande nos meus caminhos, nos meus estatutos, e guarde os meus juízos, e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei seu povo. Então, nessa época aqui, segundo a Crônicas, o povo estava totalmente perdido. Haviam solicitado os reis para reinar, e os reis, alguns foram bons, alguns foram maus, eles estavam no cativeiro, estavam sofrendo, mas mesmo assim não renunciavam à sua vida. Mesmo assim, eles olhavam no espelho e ainda havia a máscara. Eles não tinham a condição de ser contrastado com a verdade, com a realidade. O quarto dever que nós observamos nesse texto que nós lemos,
Devo fazer a palavra de Deus a minha prioridade. E pode ter certeza, quando nós priorizamos a palavra de Deus na nossa vida, nós deixamos muita prática que impedia esse relacionamento com Deus. Porque nós estamos dando vida àquilo que nós estamos lendo. E a palavra de Deus é muito clara. E ela vai falando em todas as ramificações da nossa vida. Ela vai nos ensinando todos os procedimentos para um viver melhor e adequado, não é verdade? É o manual da nossa vida. E quando nós começamos a observar esses valores, a nossa vida começa a tomar uma nova dimensão. Nós começamos a melhorar a nossa qualidade de vida. No verso 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, meus queridos? Para nós finalizarmos, quem não quer ser próspero? Quem não deseja a felicidade? Quem não quer alcançar a felicidade plena? Isso será impossível sem a palavra de Deus em nossas vidas. E Tiago usa alguns adjetivos para a palavra: perfeita e da liberdade. Se ela é perfeita, é nela que encontramos a resposta para nossas dúvidas, ansiedades, inquietações, perplexidades. Se é da liberdade, é nela que encontramos a nossa liberdade. Quanto mais nos submetemos a Cristo e sua palavra, mais livres nos tornamos, porque somos confrontados com o nosso próprio egoísmo e temos nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Você, a hora que você chegar em casa, leia o Salmo 19. É um pequeno salmo, mas ali relata bem o que nós falamos. Para concluir, por que nós sentimos que Deus muitas vezes não fala conosco? Com certeza as nossas atitudes têm sido um obstáculo. Como você pode saber, a palavra de Deus é mensagem de Deus para hoje, só lendo e buscando o seu significado. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa colocar essa mensagem nos nossos corações. Nós vamos estar orando, pedindo principalmente para essa evolução do Covid aí que tem. É interessante a versatilidade as multiformes que ele apresenta. Então, por isso nós somos impulsionados a orar e orar com uma intensidade muito grande, meus irmãos. Eu estava observando hoje, conversando com um amigo, nós tínhamos um amigo em comum que ele se internou numa tarde, para a noitinha, e no outro dia ele já morreu. A pessoa que estava com ele, eles tinham vindo de uma pescaria, ficou mais 15 dias e se salvou. Outras pessoas estavam em fase terminal, já com 90 e poucos % dos pulmões contaminados, permaneceram internados e hoje estão aí, voltaram. Então, anteriormente nós tínhamos visto a evidência do vírus somente nas pessoas um pouco mais idosas. Já temos visto pessoas morrerem, até criança. Então é algo que realmente é impressionante. Nós temos que tomar cuidado com isso. Amém, meus queridos? Reforçar as nossas orações. Vamos orar. Vai ter mais um hino no final, pastor? Não, então vamos orar. E vamos colocar tudo isso nesse tempo de mudança de bandeira, que as nossas atenções e as nossas orações possam ser redobradas. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por podermos estar aqui participando deste culto nesta noite, embora dentro das formalidades que a lei exige e nos permite fazer, nós estamos aqui, Pai, dando evidência clara
de que o Senhor é Deus em nossas vidas. Pai, nós te pedimos por essas pessoas que estão acometidas com esse vírus e pela maneira que ele procede de indivíduo para indivíduo. Ó Deus, que a cura possa ser logo sanada, Pai. Que possamos encontrar a medicação correta até que essa vacinação seja completada. Usa, Senhor, aqueles profissionais que estão estudando, que estão formatando-se a medicação, que o Senhor dê sabedoria e possa, ó Deus, cumprir com o seu trabalho ali. Deus amado, nós também pedimos em prol daquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa motivar, ó Deus, a um comprometimento mais intenso, porque tiveram as suas vidas guarnecidas, tiveram seus entes queridos perdidos, mas não tiveram as suas vidas ceifadas. Que a tua glória possa ser resplandecida em toda a terra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e glorificar o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e ajuda aqueles que estão sofrendo, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que vive e reinas para sempre. Amém.